Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que culto lindo, né? Muito bom a gente ter um louvor ministrado por um coral de mulheres. Que delícia, muito gostoso. Já combinei com a Cíntia da gente fazer isso umas 3 vezes por mês, né? A gente ir programando aí o louvor ministrado por elas. Uma delícia, participação das crianças. Ouvir uma criança pedir para Deus nos abençoar antes da leitura da palavra, né? Que bênção. Muito bom. Você sabia que todo segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia? Nós cristãos evangélicos no Brasil, pelo menos a maioria das denominações, nós comemoramos o dia da Bíblia no segundo domingo de dezembro. Agora eu queria fazer uma outra pergunta. Você sabia que aqui em Poços de Caldas tem um memorial da Bíblia? Pouquíssima gente sabe. Sabe onde que fica? Você sabe onde é a pracinha ali, onde tem o xadrez? Do outro lado da rua, ali naquela curvinha das Junqueiras, num gramado ali, tem um memorial da Bíblia. Nós temos um memorial da Bíblia que foi colocado ali a pedido dos cristãos para nós lembrarmos da importância da Bíblia na vida do ser humano. De vez em quando você der uma passadinha ali na rua Junqueiras, né, indo no sentido Urca, dá uma olhadinha ali no gramado, você vai ver o memorial da Bíblia ali. Tem uma Bíblia aberta ali, né? Acredito que tem a data que foi inaugurado. Vamos ver se, quem sabe, a gente consegue fazer qualquer hora, né, um culto ali no memorial, no dia da Bíblia, valorizando esse dia, publicamente, inclusive, né, mostrando para Poços de Caldas que a Bíblia é importante para nós, porque é a palavra de Deus. Então, no dia da Bíblia, eu queria fazer uma mensagem sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, então, lá no Salmo 119. Pode ficar tranquilo que nós não vamos ler todo o Salmo, tá? São 176 versículos, mas nós não vamos ler todo o Salmo, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 120. Brincadeira, do 1 até o 8º versículo. Antes de nós lermos, queria perguntar para você se você sabia que o Salmo 176 ele é uma construção poética que está exaltando no sentido de valorizando a Bíblia, a palavra de Deus, a lei do Senhor. Perdão, Salmo 119. É que tem 176 versículos, então eu falei errado. O Salmo 119, ele tem 176 versículos. E você sabia que ele é dividido em blocos de 8 versículos? Olha na sua Bíblia. Do 1 ao 8, aí tem um espacinho. Do 9 ao 16, aí tem um espacinho. Algumas Bíblias trazem, inclusive, o nome da letra em hebraico, que começa cada bloco. E aí eu queria dizer para você por que ele tem 176 versículos. Porque cada bloco de 8 versículos, a primeira palavra em hebraico começa com uma letra do alfabeto hebraico. Então são 22 blocos de versículos, cada bloco começando com uma palavra com uma letra do alfabeto. O autor, o poeta, encontrou em cada letra do alfabeto hebraico uma palavra para começar a dizer bem, a bem dizer a palavra de Deus. E ele fez essa construção poética para deixar para o povo de Deus mostrar como é importante a palavra de Deus. Tudo isso, todo esse trabalho ele teve para dizer que a palavra de Deus é confiável, para dizer que a palavra de Deus é viva, para dizer que a palavra de Deus transforma, educa, ensina, molda o caráter, transforma a vida. Você crê que a palavra de Deus é confiável? Você crê que a palavra de Deus é viva? Que ela tem a capacidade de transformar o teu caráter? Você crê que a palavra de Deus é um instrumento importante
para a gente abençoar a vida dos nossos filhos? Você lê a palavra de Deus? Então, com a mensagem de hoje, eu queria incentivar você a entender que a palavra de Deus é bênção na nossa vida. Então vamos ler os primeiros 8 versículos do Salmo 119, que dizem assim: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei todos os teus decretos, não me desampares jamais. Amém. Aqui no Salmo 119, meus irmãos, nós encontramos, por exemplo, o versículo 105, que é muito famoso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. No Salmo 119, versículo 11, também é muito conhecido. 2 versículos aí para baixo do que a gente leu. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Todo o texto do Salmo 119 gira em torno da palavra de Deus. E é um incentivo a nós valorizarmos a palavra de Deus. Mas nesse trecho que nós lemos, eu queria rapidamente deixar com vocês hoje 2 lições que nós aprendemos aqui sobre a palavra de Deus. Primeira, está no versículo 1 e 2. Eu vou ler os versículos de novo e vou dizer qual que é a lição. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. O que significa bem-aventurado? Feliz, muito feliz, abençoado, muito abençoado. A palavra bem-aventurado é uma expressão de exagero. É muito feliz. É muito feliz. Aquela pessoa irrepreensível no seu caminho, porque anda na lei do Senhor. É muito feliz o que guarda as suas prescrições e o busca de todo o coração. O que o salmista está dizendo? O que nós podemos concluir com isso? Se eu andar na palavra de Deus, eu serei? De novo, se eu andar na palavra de Deus, eu serei feliz. Você pode repetir isso comigo? Se eu andar na palavra de Deus, eu serei feliz. Mais uma vez. Se eu andar na palavra de Deus, eu serei feliz. Esse salmista está dizendo o contrário também. Que se eu não andar na palavra de Deus, eu não serei feliz. Se eu não atentar para a orientação que vem de Deus, eu não vou desfrutar de uma vida plena e feliz. Se eu não der ouvidos àquilo que Deus me diz, não vai ser possível eu viver feliz. Não será possível. O salmista está dizendo que a felicidade é necessariamente, a felicidade humana, ela está ligada necessariamente a nós obedecermos à vontade de Deus. Aí entra a palavra de Deus como uma ferramenta importante. Porque na palavra de Deus, meus irmãos, nós temos a revelação de Deus. Deus quis se revelar a nós. Deus quis se dar a conhecer. Não vamos conhecê-lo? Não vamos desfrutar dessa bênção? Se eu andar na palavra de Deus, serei feliz. Você sabia disso? Que a tua felicidade, biblicamente, ela depende de você obedecer a Deus. A tua felicidade depende
de você dar ouvidos à orientação de Deus. Então a pergunta que nós devemos nos fazer é: que valor nós damos à palavra de Deus? Nós a buscamos a tal ponto de saber que nós não seremos felizes se não andarmos na orientação do Senhor? Nós não teremos uma vida plena, em abundância, se não ouvirmos o Senhor. Se eu andar na palavra de Deus, serei feliz. Essa é a primeira lição que eu queria deixar com vocês. Segunda lição: se eu andar na palavra de Deus, não terei do que me envergonhar. Isso está ali no versículo 5 e 6, quando o salmista diz assim: tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei de que me envergonhar. Olha o que o salmista está falando, meus irmãos. E aqui eu queria fazer uma pergunta pessoal, ninguém precisa responder em voz alta, né? Porque senão a gente vai passar vergonha. Você tem alguma coisa do que se envergonhar? Tem alguma coisa lá no teu passado? Se você abrir a boca, você vai passar vergonha? Eu acredito que, como eu, você deva ter alguma coisa no passado que nos traz vergonha. Claro que a minha intenção não é remoer o passado. A minha intenção, meus irmãos, é fazer você pensar que provavelmente essa decisão ruim que nós tomamos lá atrás, ou essas decisões, aqueles descaminhos que nós percorremos e não deveríamos ter percorrido, aquele projeto que nós começamos e não deveríamos ter começado, aquela amizade que nós terminamos e talvez não deveríamos ter terminado, aquele jeito ruim com que nós lidamos com a situação que poderíamos ter lidado de forma melhor. Com certeza, 100% de certeza, nós fizemos isso porque não andamos debaixo da orientação de Deus naquele momento. E hoje a gente olha para trás e a gente sente vergonha. Não é? Pensa aí. Se lá no passado, naquela decisão ruim, aquilo que trouxe um transtorno, trouxe uma dificuldade, gerou um problema enorme, se a gente tivesse buscado a Deus, se a gente tivesse agido debaixo da orientação de Deus, talvez hoje a gente não teria do que se envergonhar. Ok, mas a gente não pode mudar o passado, né? Mas a gente pode olhar para frente. E aí, daqui para frente, se eu andar na palavra de Deus, eu não terei do que me envergonhar. Por isso eu queria incentivar você a andar na palavra de Deus, a ouvir a orientação de Deus, a beber dessa fonte, para que a gente não tenha do que se envergonhar. E é interessante o salmista dizer que tomara sejam firmes os meus passos. Eu estou torcendo, né? Ele está torcendo para ele mesmo, né? É até uma situação meio desesperada, né? Ele está torcendo para ele mesmo, para dar certo, para ele continuar ouvindo a orientação de Deus, porque ele sabe que se ele permanecer firme no caminho do Senhor, ele não vai ter do que se envergonhar. Mas se ele desviar, provavelmente vai ter mais uma história em que vai se envergonhar. Mas enfim, é um incentivo do salmista para que a gente viva bem, para que a gente viva melhor, para que a gente faça boas escolhas debaixo da orientação do Senhor. Debaixo da orientação do Senhor. E a Bíblia ela é tão rica, meus irmãos. A Bíblia ela é tão atual. Há um tempo atrás, um pastor muito famoso no Brasil, uns 2 anos atrás, 3 anos talvez, falou que a Bíblia precisa ser atualizada. Deu um bafafá na época.
porque é um pastor muito conhecido, e deu o que falar. Deu o que falar. Resultado, esse pastor foi desligado da Convenção Batista, né? Não é mais pastor batista, e deu muito problema, né? Mas ele foi muito infeliz no que ele disse. Porque a Bíblia, meus irmãos, o que torna a Bíblia atualizada é a maior mensagem que ela nos traz. A Bíblia toda, ela aponta para Jesus. E o que torna a Bíblia atual, relevante, viva, eficaz, poderosa na nossa vida, é porque ela aponta para Jesus. É porque ela nos leva a Jesus. É porque ela nos mostra quem é Deus através da pessoa de Jesus. Por isso eu queria dizer para você que a Bíblia é sim atual. A Bíblia é sim contemporânea. A Bíblia é sim relevante em todas as gerações. E se nós considerarmos aquilo que Deus tem para nós, nós não teremos do que nos envergonhar. Você crê nisso? Que a Bíblia pode conduzir a tua vida na direção que Deus quer? A tal ponto de você dizer, não, eu não vou ter do que me envergonhar, porque eu quero esse caminho. Eu quero esse caminho. Eu vou desfrutar dessa orientação. Por isso, use a Bíblia que você tem na sua casa. Use. Use. Leia. 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 Leia a palavra de Deus. Leia aquele livro que você nunca leu da Bíblia. Aquele livro que talvez você nem sabia que ele existia, né? Sofonias. Sabia que tem um livro na Bíblia que chama Sofonias? Naum. Obadias. Jonas todo mundo conhece. No meio do ano, mais ou menos, para cá, nós lemos juntos uma carta pastoral do Novo Testamento. Lemos toda a carta de 1 Pedro, primeira epístola de Pedro. Lemos aqui no culto, capítulo por capítulo, conversamos sobre a Bíblia. Uma forma de incentivar você a fazer isso na sua casa. Conheça mais a Bíblia. Conheça mais a Bíblia. No começo do ano, eu também compartilhei com vocês uma pregação, quando Jesus, lá em Mateus, foi questionado pelos escribas, fariseus, saduceus, a respeito da ressurreição. E Jesus traz uma palavra muito certa para aquele momento. Ele diz: errais, não conhecendo a palavra de Deus e o seu poder. E eu compartilhei aqui com vocês que talvez um dos maiores problemas da igreja de Jesus seja que ela tem a palavra de Deus nas mãos, mas não a conhece. Talvez esse seja o maior erro dos cristãos, ter a palavra de Deus nas mãos e não desfrutar. O Eduardo, em nome dos Gideões, compartilhou aqui com a gente quantas pessoas recebem um volume pequenininho do Novo Testamento, mais Salmos e Provérbios, e chora de alegria. Vimos o depoimento daquela mulher que recebeu a Bíblia, como impactou a vida dela. Tem gente por aí que não conhece a Bíblia, não tem a Bíblia, e talvez esteja sedenta por esse momento. Nós temos, meus irmãos, nós temos a Bíblia na nossa mão, na nossa casa, no celular. Vamos desfrutar, vamos beber dessa fonte, para que nós também, assim como o salmista, andemos no caminho do Senhor, para não termos do que nos envergonhar. Eu espero que isso seja verdade na tua vida, na minha vida. Espero que a gente use a palavra de Deus. Espero que a gente se debruce, desfrute, se deleite naquilo que Deus revelou para nós. Então, que Deus abençoe a sua vida
e que a palavra de Deus seja fonte de felicidade para você. Saiba disso. Não é possível ser feliz longe da orientação de Deus. Não é possível. E saiba disso também. Longe da orientação de Deus, nós vamos ter muito que nos envergonhar. Debaixo da orientação de Deus, nós não teremos do que nos envergonhar. Quero orar com você sobre isso. Feche os teus olhos. Vamos conversar com Deus um pouquinho sobre isso que nós pensamos aqui. Já quero que você reflita aí como que está a tua vida de leitura da palavra de Deus. Faça essa pergunta para você mesmo. Eu leio a Bíblia? Tenho intimidade, comunhão com a palavra de Deus? Vou pedir para alguém lá na mesa do som, por gentileza, ligar o teclado. Por favor. Obrigado. Mas continue refletindo aí. Você tem usado a palavra de Deus com reverência, com temor, com frequência? Ou não? Faz tempo que você não pega a Bíblia para fazer uma leitura gostosa, investindo bastante tempo. Então já vá colocando no seu coração esses valores que nós aprendemos hoje. Sem a palavra de Deus, não é possível sermos felizes. Não é possível. Você vai ser feliz se buscar a orientação do Senhor na sua palavra. Ele revelou, deixou para nós um presente, uma bênção, uma dádiva. Precisamos desfrutar disso. Mas também saiba, se você se atentar à orientação de Deus, você não terá do que se envergonhar. Teus caminhos serão aplanados. Haverá lâmpada para os teus pés. Haverá luz para o teu caminho. Saiba disso. Tome isso para a tua vida. Assuma um compromisso com Deus de ler a Bíblia. Assuma um compromisso com Deus de buscá-lo, de ouvi-lo, de desejar ter esse momento com Ele diariamente. Que tal lermos o Salmo 119 durante essa semana? Convido você para continuar a leitura que nós começamos aqui. Leia esse salmo até o final, para você ficar mais empolgado com a palavra de Deus. O salmista nos deixa empolgado, ele fala bem, ele diz tão bem da palavra de Deus. Nós percebemos que o salmista amava a palavra de Deus. Vamos ler o Salmo 119 essa semana? Para também amarmos mais a palavra de Deus. Pai, que bênção é termos a Tua orientação nas nossas mãos, Pai. Nós somos privilegiados. Isso é graça Tua, providência do Senhor. O Senhor se revelando, o Senhor se dando a conhecer, Pai. Por isso nós agradecemos, Deus. E queremos reconhecer aquelas vezes em que nós menosprezamos a Tua palavra, em que nós negligenciamos um tempo com o Senhor para ouvirmos o Senhor falar ao nosso coração. Pai. Nós queremos nos debruçar mais, queremos conhecer o Senhor mais através da Tua palavra, Pai. Por isso faz desse momento íntimo de cada um momento especial, Pai. Nós temos que arranjar tempo para o Senhor, para ler a Tua palavra, nós arranjamos tempo para tanta coisa. Nós queremos assumir um compromisso, Pai, de buscarmos o Senhor com mais intensidade, Deus. Por isso, se tem alguém aqui que ainda não tem vida contigo através da leitura da Tua palavra, Pai, prepara esse momento na vida de cada um, Deus, para que seja um momento ímpar, especial, um momento delicioso, Pai, momento de crescimento, momento de nós estarmos na presença do Rei dos Reis, momento de nós ouvirmos a voz do Criador de todas as coisas, Pai. Nada se compara a isso, Deus, nada se compara. Nós queremos ter tempo contigo, queremos ter intimidade com o Senhor, Pai. Por isso, nessa semana, em
cada momento em que o irmão aqui abrir a Bíblia no Salmo 119, Pai, fala ao coração, Deus, para que esse irmão e essa irmã também ame mais a Tua palavra, Deus, ame mais aquilo que o Senhor tem para falar, Senhor Deus, e queira, Pai, um novo encontro, queira estar mais com o Senhor, mais vezes, mais tempo, Pai, que seja um momento especial de renovo, de reencontro de cada um de nós com a Tua palavra, Pai, no nome de Jesus. Amém.